Olá, tudo bem? Quinta-feira, 21 de 10 de 2021. São 14 horas e 26 minutos. E hoje, será o penúltimo dia da paciente com baixa reserva ovariana que nós combinamos de falar essa semana. Penúltimo, porque amanhã será o último e amanhã será para eu tirar todas as dúvidas da caixinha de surpresa, como é? Caixinha de perguntas. Que caixa de surpresa, né? Da caixinha de perguntas. E aí a Camilinha aqui do marketing diz que tá cheio de perguntas, né? E parece que chegando mais, né? Pois é. Eu tô aqui num local que não é o meu não, aqui é o consultório do Eliezer. O Eliezer é quem dá uma assessoria aqui para nós na parte de mastologia, porque a gente tem uma preocupação sempre com a mama, mas obviamente com hoje bem menos preocupação do que anteriormente, quando essas pacientes vão fazer algum estímulo hormonal, mas a gente acha que é uma boa norma de segurança passar por um mastologista. Então por isso que eu estou aqui nesse consultório com algumas coisas diferentes, né? Vamos lá, isso aqui é para ver as lesões na mamografia. Você faz assim, ó. Eu fico com o olhão. Fica. Se eu botar assim na cabeça, aí a cabeça fica gigantesca, né? Me chamavam de cabeção. E na verdade há uma lógica, né? Tu vai fazer xixi de rir, doidinho. E aí... Eu vou botar aquela foto. Qual? Não, aquela ali não. Vale não é minha amiga, não. Ai, eu não aguentei. Então, Camilinha, assim, né? Eu não gostava que me chamasse de cabeção, né? Quem é que gosta? E aí quando eu não tinha bola para jogar lá atrás do campinho da igreja, quando eu não tinha, aí me chamavam de cabeção. Quando eu tava com uma bola canarinho, era uma bola canarinho e dente de leite. Vocês nem sabem do que eu tô falando aí não, vocês mais novas. Enfim. Bom, aí, por isso que eu tô aqui no Eliezer. Também tu falou que na segunda-feira é dia 25 de 10, né, tal, que vai ser o meu aniversário, 53 anos, né? 53 anos aí de idade. E... Tá falando isso pra ninguém esquecer. Tá. E tu vais falar, tu disse assim que eu vou fazer tipo uma caixinha de perguntas de coisas pessoais, né? É assim que tu vai abrir, né? Mas assim, pessoal não é os nossos... É pessoal do Evan Pessoa, não é pessoal do sentido afetivo, não. Não, mas pode perguntar. Não pode perguntar tão íntimo assim, né? Assim, então não diga que pode, porque ele não sabe o que é que o povo vai perguntar. É pra conhecer o Evan, a pessoa. Não, pode perguntar que eu respondo. Não tem essa não, é muito claro. Eu gosto, muito objetivo, muito claro. Bom, olha só. Hoje eu vou dar uma finalizada de uma forma mais prática. Quando eu estou no ORCAP, na avaliação inicial do casal infértil, eu sempre peço o antimileriano. Sempre. E eu acoplo também um ultrassom que eu faço na paciente menstruada. E eu quero colocar aqui para vocês dois critérios. Antimileriano para mim, o ideal é que ele dê abaixo de 1,5. Acontece que, se eu pego uma paciente de 25 anos e ele dá ali 1,7, eu vou dizer, nossa senhora, essa paciente de 25 anos aqui tinha que estar com antimileriano de 4,0, 5,0, já está 1,6 aos 25 anos, ou seja, a reserva dela está diminuída para valer. Então a gente coloca esse de 1,5, mas entendendo que eu tenho que sempre que acoplar com a idade da pessoa que eu estou ali vendo. Mas, ok, o nível de corte é de 1,5, abaixo disso a gente considera como baixo. E quando é abaixo de 0,5, eu considero ele como muito baixo. E quando eu faço ultrassom, como é que eu faço as nossas contagens para vocês terem uma ideia? Quando eu tenho menos de 10 folículos contados no ultrassom, você menstruada nos primeiros 5 dias do seu ciclo menstrual, a gente faz um ultrassom e conta em ambos os ovários menos de 10 folículos, ou seja, até 9, a gente considera baixa reserva ovariana. Quando é menos do que 5 folículos, muito baixa reserva ovariana. Quando a gente encontra entre 10 e 15 folículos, a gente considera uma reserva normal.
15 a 20, uma reserva alta. Acima de 20, uma reserva muito alta. Então, esses são os parâmetros que eu utilizo para eu começar as minhas orientações. Então, quando eu caio com uma paciente que está com uma baixa reserva ovariana e ela está numa perspectiva de um tratamento de fertilização in vitro, eu gosto de orientar o uso da dehidroepiandrosterona na dosagem de 50 a 75 miligramas. Eu gosto de usar, apesar da gente saber que isso não está completamente firmado como uma verdade científica, mas a dehidroepiandrosterona faz parte do nosso corpo e em algumas pacientes a gente observa uma melhora. Os trabalhos apontam que pode haver uma melhora na paciente que usa, mas que usa por longos períodos, acima de 90 dias, para vocês terem uma ideia. Então, eu gosto de usar porque é o tempo que eu vou começar a ver essa paciente, ver os exames, discutir o que fazer. Aí é 2, 3 meses nesse processo todo até que a gente chegue a uma decisão. Então, eu já gosto de usar quando eu faço ultrassom, que eu observo ali no ultrassom que ela tem uma baixa reserva ovariana. E eu também gosto da coenzima Q10. Em doses aí de 400 a 600 miligramas. Os americanos usam até 1 grama de coenzima Q10. Essas são as duas drogas que eu gosto, 2 medicamentos, ou suplementos, na verdade, não são medicamentos, que eu gosto de utilizar na paciente com baixa reserva. Tem outras coisas também, mas isso, o meu basal é isso aqui que eu estou dizendo. Obviamente que estou falando da minha pessoa, estou falando da minha conduta, a minha conduta não se aplica à sua conduta é você e seu médico que devem discutir. Isso eu vou vez ou outra falar, mas eu acho que isso já é para estar bem claro aqui entre a gente, que é um papo muito do que eu faço. Eu digo muito claramente o que eu faço. Mas, obviamente, você não tem nada que fazer igual. É você e seu médico que tem que discutir o que fazer. Muito bem. Esta paciente, então, que eu a classifiquei como baixa reserva, eu deixo ela suplementada com essas substâncias. E quando eu vou... Aí eu vou começar a responder uma outra pergunta. Quando eu vou para a fertilização, observe que eu já fiz nessa paciente uma contagem. E aí eu posso ter contado lá 7 folículos nela, nessa avaliação inicial. Aí depois desses 2, 3 meses, essa paciente vem para começar uma fertilização. Eu coloco o ultrassom e conto 3 folículos. Vou lá no meu prontuário, poxa, mas ela teve 7. Eu não começo nesse ciclo. Não começo. Porque naquele ciclo ali não está bom, porque essa paciente ela tem um potencial de me dar mais. Então eu gosto de fazer uma comparação com aquela contagem inicial que eu fiz. E digo, vamos começar. Vou dizer assim, mocinha, eu sei que tu está na ansiedade danada aí para começar, mas eu te orientaria a não começar agora, porque não está bom. A gente está muito abaixo do que a gente já teve há 2 meses atrás. Então vamos esperar um pouco, vamos ver o outro ciclo, para ver o que a gente faz, para ver se dá para a gente começar. Então, eu gosto também de colocar esse critério para começar. Bom, nesse contexto aí, evangelista tem dose de medicamento. Para mim é muito simples o raciocínio. Se eu estou falando aqui da paciente de baixa reserva, eu estou falando da paciente de menos de 10 folículos e um antituleriano de menos de 1,5. Então, quando eu conto os folículos, vou lá menstruado, eu vou começar a FIV agora, eu conto os folículos que tem entre 5 e 10. O que essa paciente está me dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, investe em mim. Eu tenho como responder um pouco mais. E aí eu gosto de usar doses de gonadotrofina aí em torno de 300 unidades. E sempre introduzo o LH. Não faço a indução dessa paciente apenas com o FSH. Eu gosto de fazer também com LH. A paciente com baixa reserva, ela pode se beneficiar sempre do uso do LH. Isso é minha conduta, é como eu gosto de fazer novamente aí para vocês. Não entenderem que você tem que fazer igual, de forma nenhuma. Quando esta paciente tem menos do que 5 folículos, aí eu considero ela com uma muito baixa reserva, essa paciente talvez seja interessante nós raciocinarmos em fazer uma mini FIV. Porque se tu tem 3 folículos, eu converso com ela, olha, uma mini FIV cabe, qual é o raciocínio que eu tenho? Se tu só tem aí, Camilinha, R$10 para eu te assaltar, para que eu vou ter que usar um fuzil R15? Basta uma faca velha de mesa, tu vai me dar os teus R$10. Então, se você tem pouco folículo, não adianta eu usar carga hormonal demais. Então, para mim, a mini FIV, ela só se adequa perfeitamente nesse set de pacientes.
10 minutos. Olha só, gente, ó, é o tempo todo, olha a pressão. Aí se ela só fizesse assim, mas ela faz assim, nossa senhora, é punk, Como viu? Como é que eu vou fazer isso com o celular na mão? Com a outra mão, tá aqui com a mão. Eu vou segurar com essa e eu vou apontar Sim, com qual? mas tu aponta tipo com o... Eu nem olho. Bom, então, chega o raciocínio que se perdeu. Então, eu gosto do setting da mini-FIV quando eu tenho muitos poucos folículos. Se a paciente tem algo para me dar mais, eu vou mais pesado. Não tem lógica, você está aqui com 8 folículos, eu quero ver se eu consigo 6, 7 óvulos. Então eu uso mais gonadotrofina. Se você tem muitos poucos, 2 folículos, talvez até, às vezes, até um clomifeno pode atuar nessa paciente. Enfim, é mais ou menos dentro aí desse contexto. Claro que nem sempre eu sigo essas linhas completamente, converso com a paciente, mas é mais ou menos o que eu faço aqui no meu dia a dia. Gosto também, muitas vezes, do uso do hormônio do crescimento. Mas eu acho que o hormônio do crescimento, ele é muito mais quando eu tenho um ovo de qualidade ruim. Baixa reserva, mais ovo de qualidade ruim. Já se usou aí o hormônio do crescimento em pacientes com boa reserva, mas com ovos de qualidade ruim. Mas eu acho que o melhor uso dele é paciente com baixa reserva e ovo de qualidade ruim. Então, portanto, eu nem sempre uso o hormônio do crescimento, mas ele também é posto como um dos elementos que pode ajudar aí nesse processo. Isso aqui é o básico. Agora eu vou falar uma outra coisa e, por último, eu vou falar das novidades. Vai dar tempo. Segura aí. É o seguinte. Lembra que eu falei ontem do grupo Poseidon? Eu vou virar aqui novamente, Camilinha. Ó, o grupo Poseidon, lembra aqui? E esse grupo aqui é o grupo 1 e o grupo 2. Essas pacientes de cima são as pacientes que a gente tem testes de reserva melhores. Só que essa aqui tem menos do que 35 e essa tem mais do que 35. Muito bem. Essas pacientes, como eu falei ontem, são pacientes que eu espero uma resposta melhor e elas me dão uma resposta pior. Muitas vezes você foi lá para a sua punção, você tinha lá seus 8 folículos, saiu só com 2 óvulos. Lembra disso? Já aconteceu com você. Provavelmente você aí vai estar sabendo o que eu falei. Então, esta paciente, ela requer que a gente pense algumas coisas. 1, a dose foi baixa. 2, por isso que eu não gosto de dose baixa quando a paciente tem algo a me dar. Eu vou para a dose mais alta. 2, essa paciente usou o LH na indução? Sim ou não? Se sim, era bom ter usado, porque eu estou no 7 aqui de uma paciente que teve uma baixa resposta, uma baixa reserva. Porque olha só, essa paciente aqui é uma paciente de baixa reserva. Ela tem no máximo 9 folículos no ultrassom. 3, essa paciente ela pode ter um polimorfismo do receptor de FSH-LH. Então essa paciente, quando acontece isso, 8 folículos, 2 óvulos, eu penso em solicitar este teste diagnóstico, que é o polimorfismo do receptor do FSH-LH, para me ajudar em qual tipo de gonadotrofina essa paciente irá usar, já que eu já usei uma vez e ela não foi bem. Então são essas 3 coisas que eu penso nessa paciente aqui de cima. Essas pacientes aqui de baixo, o grande pensamento principalmente no grupo 3, como que eu acumulo mais ovos ou embriões dessa paciente? Já que essas pacientes, elas têm reservas ovarianas diminuídas, estão embaixo. Embaixo tem baixa reserva, em alta tem reserva normal, vamos colocar assim, minimamente normal, vamos colocar assim. Então essa paciente aqui, que tem baixa reserva, a gente pensa muito no acúmulo. E o acúmulo hoje, a grande vedete começou em 2014, mas para valer, ela se popularizou mais a partir do Filippo Baldi, que é um romano lá, que ele fez o Duostin, mas verdadeiramente começou lá em Xangai, com um orientalzinho, mas ninguém nem fala dele, fala do Filippo Baldi. Hora de encerrar. Eu sei, eu também tenho que encerrar porque eu vou tomar minha vacina. Bom, então, isso é como eu me conduzo aqui no grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, para que vocês tenham uma noção. Eu gosto nesse grupo 3, grupo 4, eu gosto muito do Ostin, nessas pacientes, acumular mais ovos. E o Ostin, vocês já devem saber, é aquela paciente que eu estimulo 15 dias, punciono e volto a estimular novamente. Mas eu só vou para o Ostin quando eu conto os folículos que ficaram da primeira punção.
eu sei que para você que não faz isso, você não está entendendo muita coisa, mas para quem faz, sabe exatamente o que eu estou dizendo, né? E às vezes, essa paciente, vou dizer, eu quero fazer um dustinho, eu quero fazer um dustinho. Calma, se eu tirar os teus folículos maiores e não tiver nenhum pequeno para eu estimular depois, tu não é uma boa candidata ao dustinho, não. Então eu vou, digamos assim, o dustinho diga assim, ó, fica no radar, mas eu só decido quando eu tiver os dados. Não é assim, é dustinho, como se uma camisa fosse caber em todo mundo. Não é assim que eu gosto de agir. Particularizar, personalizar a minha decisão junto com o que você está me apresentando de dados. Agora a última coisa, certo? Existe no mundo duas tendências para tentar melhorar a quantidade de ovos dessa paciente. 3, na verdade, mas 3, a terceira eu só vou falar porque nós não se faz nada disso. Uma, injeção de plasma enriquecido em plaquetas dentro do ovário. Isso o mundo todo tem tentado. Há alguma evidência um pouco mais forte de que isso possa melhorar os resultados. No Brasil, nós temos que fazer isso num ambiente de um trabalho científico. Então, nós estaremos mandando aqui, a gente tem um departamento aqui de pesquisa, então a gente está fazendo um protocolo para começar no próximo ano, após a autorização devida aí dos conselhos de ética, para que a gente possa começar um trabalho com a injeção de plasma rico em plaquetas dentro dos ovários para as pacientes, que nós vamos definir quais são os critérios das pacientes de baixa reserva, para ver se até o final do próximo ano a gente pode apresentar algum número que seja um número melhor em relação ao número de ovos para se conseguir dessas pacientes. E o outro trabalho, também já em vias de aprovação, é o autotransplante de córtex ovariano. A gente tem lá o ovário, tira a casca dele, picota, e não se sabe por que esse picote reativa os folículos. E pega essa parte picotada e deixa dentro da própria paciente, numa bolsa lá no peritônio. Quando estiver mais perto, eu vou mostrar a cirurgia para vocês entenderem. Mas, por enquanto, isso é um programa de reativação folicular, de ambos, tanto o plasma como esse que eu estou falando. Mas isso vai ser para o próximo ano, dentro das normas de uma pesquisa científica, com o Conselho de Ética aprovando e tudo mais. A gente está desenvolvendo isso no final desse ano para podermos selecionar tais pacientes de baixa reserva para ver qual será a nossa experiência. Foi coisa, né? Mas foi bom. Foi bom. Eu finalizei e amanhã as perguntas da prática das pacientes. Gente, Bate o print, galera. Não, faça isso não. Ô Camila, deixa eu dar. Deixa de ser. Parece aqueles diabinhos atentando as pessoas, mulher. Bata o print não, gente. É o diacho que eu tô dizendo isso, vai chegar um monte de print lá no meus coisas, viu? Nossa! Eu não ter feito isso. Bom, amanhã com vocês aqui, para tirar todas as dúvidas de baixa reserva. Eu acho que estamos finalizando aí uma semana. Foi bom nesse formato, né? Foi ótimo. Aí na próxima semana a gente vai outro, né? Outro tema. Mas segunda-feira é a minha intimidade, é assim? É. Beleza, tá bom. Tudo bem. Então, tchau.